Imagine só. Você conheceu alguém interessante, teve uma conexão inicial, mas de repente as mensagens dela começam a demorar mais, as respostas ficam cada vez mais curtas, ou, pior ainda, o silêncio se instala. Qual seria a sua reação? Você sente aquele impulso de perguntar se está tudo bem, de tentar entender o que deu errado, mas a grande questão é: será que essa é a melhor abordagem? Hoje, vamos explorar esse cenário que muitos homens enfrentam. Vou compartilhar estratégias poderosas para transformar essa situação em algo que jogue a seu favor, mostrando que você pode, sim, retomar o controle e moldar a maneira como é visto e tratado. Mas, antes de continuarmos, inscreva-se no canal Além da Rede, deixe seu like e comente aqui suas experiências. Vamos juntos analisar essa situação pela perspectiva Red Pill, mas com um olhar crítico. Prepare-se, porque hoje vou revelar algumas verdades que podem mudar a forma como você entende os relacionamentos e, especialmente, o poder que você tem nas interações. Para entender esse cenário com profundidade, precisamos ir além da superfície e olhar para o que realmente está acontecendo quando uma mulher decide ignorá-lo. Muitos acreditam que isso é apenas uma forma de desinteresse, mas será que é só isso? Ou há uma dinâmica mais complexa que define essa atitude? No fundo, a questão de ser ignorado não é apenas uma questão pessoal, mas uma manifestação de como lidamos com as expectativas, com o ego e com a ideia de controle. Primeiro ponto essencial que precisamos abordar é: por que exatamente você está se importando tanto com essa situação? Aqui entra um conceito fundamental da Red Pill que muitos ignoram: a ideia de valor pessoal e autonomia emocional. Quando você está completamente centrado no seu próprio valor, o comportamento de outras pessoas, como a atitude de ignorar, deixa de ter o peso de antes. E para muitos, essa pode ser uma verdade difícil de aceitar. Quantas vezes você já refletiu sobre o que verdadeiramente importa para você? Será que vale tanto a pena perseguir a atenção de alguém que não está disposta a investir a mesma energia? Muitos dos que seguem as ideias tradicionais da Red Pill falam sobre a necessidade de não demonstrar fraqueza e de agir com frieza. No entanto, vamos dar um passo atrás. O controle verdadeiro não se baseia em simplesmente ignorar o outro de volta ou em agir com desprezo. A verdadeira força está na capacidade de não reagir impulsivamente, de não ser movido pelo comportamento alheio, mas sim por seus próprios princípios e objetivos. Essa é uma visão da Red Pill que traz uma análise mais crítica. Trata-se de construir a capacidade de resiliência emocional, de agir com inteligência estratégica. Vamos considerar o seguinte cenário. Você percebe que ela parou de responder suas mensagens, ou que parece menos interessada. A pergunta é: como você age? Se a sua primeira reação é tentar resgatar a atenção dela, você está demonstrando exatamente o oposto de controle e autossuficiência. Estudos da área de relacionamento, como os de Robert Greene, autor de livros renomados sobre poder e influência, mostram que a pessoa que busca controle deve saber manter o distanciamento em momentos estratégicos. Quando você age com paciência e dá espaço, você está, na verdade, mandando uma mensagem muito clara sobre o seu valor. E sabe o que acontece? Muitas vezes esse espaço provoca o interesse dela de volta, porque você criou a dúvida, a curiosidade, elementos fundamentais no jogo da atração. Então eu pergunto: já parou para pensar que a maneira como você reage a essa situação diz mais sobre você do que qualquer coisa que você possa fazer para reconquistar o interesse dela? Em vez de se preocupar com o que ela está fazendo, que tal focar em como você quer se apresentar e ser visto? A questão aqui é: como assumir o controle de verdade? Como se tornar alguém que não reage, mas que responde de maneira calculada e estratégica? Vamos aprofundar essa análise. Quando ela te ignora, você tem uma oportunidade única de demonstrar que é alguém independente emocionalmente, alguém que não se abala pelo comportamento de terceiros. O segredo está em utilizar o que alguns críticos da Red Pill chamam de distanciamento psicológico. Não se trata de ignorar a pessoa por vingança ou manipulação, mas sim de lembrar a si mesmo do seu valor e não permitir que sua felicidade dependa da atenção de alguém. Muitos homens, ao serem ignorados, sentem a necessidade de provar algo, provar que são interessantes, que merecem atenção. Mas aqui está a grande verdade.
Quanto mais você tenta provar seu valor, mais demonstra que sente falta dele. A chave é compreender que o verdadeiro valor vem de dentro. Grandes estudiosos e filósofos como Viktor Frankl sugerem que o homem se realiza plenamente ao encontrar propósito em si mesmo, em vez de depender do reconhecimento externo. Em outras palavras, ao ser ignorado, você tem a oportunidade de se perguntar: estou buscando validação dela ou realmente de mim mesmo? Talvez isso pareça uma abordagem teórica demais, mas vamos aplicar essa ideia na prática. No momento em que ela deixa de responder, você tem duas escolhas: entrar na espiral de pensamentos ansiosos e inseguranças, ou redirecionar esse foco para você mesmo. A dica prática é: ao perceber que ela se distanciou, use isso como um lembrete para redobrar seu compromisso com suas próprias metas e interesses. Pode ser o momento ideal para investir em algum projeto pessoal, em aprimorar uma habilidade ou até mesmo em socializar mais com outras pessoas. Dessa forma, você cria um círculo de confiança e valorização interna que se torna muito mais atraente do que qualquer demonstração direta de interesse. Agora vamos entender um aspecto psicológico poderoso que age a seu favor: o efeito da ausência. No livro As 48 Leis do Poder, Robert Greene explora o conceito de ausência como uma ferramenta poderosa para atrair e manter o interesse das pessoas. Quando alguém sente sua falta, ela começa a preencher o vazio com ideias sobre quem você é e o que está fazendo. A mente humana tem a tendência de se fixar no que não compreende completamente, e ao dar espaço, você cria um mistério irresistível. Ela começa a se perguntar o que você anda fazendo, por que não procurou, e sem perceber, passa a investir mentalmente mais energia em você. Ou seja, a ausência aqui funciona como um poderoso ímã de atenção. Além disso, ao não reagir imediatamente, você demonstra maturidade emocional, uma qualidade extremamente atraente. Homens que agem com impulsividade ou que se mostram dependentes de validação tendem a ser percebidos como imaturos. Ao contrário, ao manter sua postura e equilíbrio, você revela segurança e autossuficiência. Lembre-se, controle não é sobre manipular o outro, mas sobre controlar a si mesmo, suas ações e suas emoções. A verdadeira força está na capacidade de deixar que as coisas fluam, sem a necessidade de garantir o resultado. E agora eu pergunto: se você consegue manter o controle e a calma em uma situação que tradicionalmente provoca ansiedade, o que isso diz sobre você? Mostra que você é alguém que valoriza a si mesmo, que entende seu valor e não tem pressa em ser validado. Essa é a postura de quem tem uma autoconfiança que não vacila, e é exatamente isso que desperta o interesse e atrai pessoas de volta, sem que você precise fazer grandes esforços ou se desgastar emocionalmente. Ao longo deste vídeo, prometo continuar revelando maneiras de fortalecer essa autossuficiência e oferecer estratégias que, mais do que conquistar o interesse de alguém, vão fazer você perceber que a pessoa mais importante a ser conquistada é você mesmo. Quando falamos sobre tomar o controle em situações como essa, estamos realmente falando sobre um tipo de poder silencioso, que não é exibido com atitudes drásticas, mas sim com uma presença autêntica e inabalável. Pense no seguinte: ao agir sem desespero, você se coloca numa posição em que a atenção e o respeito começam a vir naturalmente. Isso nos leva ao próximo ponto essencial: a mentalidade de abundância. Este é um conceito amplamente discutido nos círculos da Red Pill, mas vale a pena reexaminar essa ideia sob uma ótica mais crítica e, talvez, menos convencional. A mentalidade de abundância não significa que você deve estar cercado de opções românticas ou que precisa sair com várias pessoas para provar algo a si mesmo. A verdadeira abundância está em entender que seu valor não diminui porque uma pessoa decidiu ignorá-lo. É sobre reconhecer que você é completo por si só e que sua vida continua rica e plena, independentemente da atenção que alguém lhe dá ou deixa de dar. Quando você adota essa perspectiva, algo fascinante acontece. A necessidade de responder ou compensar a falta de atenção desaparece, e você começa a agir com uma tranquilidade que poucas pessoas conseguem manter. Vamos trazer esse conceito para um cenário prático. Digamos que você percebe que ela não está respondendo ou mostrando o mesmo interesse de antes.
Ao invés de se questionar incessantemente sobre o que pode ter dado errado, você adota uma postura diferente. Em vez de enviar mensagens tentando entender o porquê, ou fazendo comentários que possam parecer inseguros, você se permite dar um passo atrás e focar no que realmente importa para você. Essa pausa não só demonstra um controle pessoal incrível, mas também manda uma mensagem poderosa. Você está bem com ou sem a resposta dela. Aqui surge um dos aspectos mais importantes que poucos mencionam quando falamos de atração: o respeito. Quando uma pessoa percebe que você está bem, que você é autossuficiente e que sua felicidade não depende dela, ela inevitavelmente começa a olhar para você de uma maneira diferente. Passa a existir uma admiração que vai além da atração física ou superficial. Você passa a ser visto como alguém que possui uma fortaleza interna, e isso é profundamente atraente. Na psicologia, existe o conceito do efeito halo, que mostra como nossa percepção de uma característica positiva em alguém pode nos levar a atribuir outras qualidades igualmente positivas a essa pessoa. Ou seja, sua autoconfiança gera uma espécie de aura de respeito e admiração que aumenta seu valor aos olhos do outro. Agora pergunto a você: já pensou em como essa percepção de valor influencia todos os aspectos de um relacionamento? Quando você é visto como alguém com essa fortaleza interna, as pessoas ao seu redor começam a perceber que é necessário algo mais significativo para chamar sua atenção. Você estabelece um padrão de respeito e de qualidade que poucos têm coragem de manter, pois ele exige autoconhecimento e, acima de tudo, autocontrole. Outro ponto que devemos observar é a questão do investimento emocional. Quando uma mulher percebe que você não é alguém que investe emocionalmente em quem não demonstra reciprocidade, ela passa a encarar o relacionamento de uma forma muito mais cuidadosa. Esse investimento emocional controlado não é frieza, mas sim inteligência. Uma das grandes armadilhas que muitos caem é a de investir suas energias em quem não está disposto a fazer o mesmo. Isso gera desequilíbrio, ansiedade e, em última instância, frustração. Ao controlar o quanto você investe emocionalmente, você protege seu bem-estar e garante que não se torna refém das incertezas do outro. Aqui está uma reflexão para você. Será que ao focar em controlar suas próprias ações e emoções, ao invés de buscar controlar a resposta ou a atitude dela, você não está alcançando um nível de liberdade que muitos desejam, mas poucos conseguem de fato conquistar? Ao refletir sobre isso, você percebe que assumir o controle é, em essência, uma libertação. Quando você não depende mais das respostas ou da validação externa, você se coloca num patamar de poder autêntico, onde suas ações são guiadas pelo que realmente importa para você. E isso nos leva ao conceito de propósito próprio, uma ideia fundamental para quem busca viver com intenção e clareza, especialmente nos relacionamentos. Vamos falar sobre propósito. Muitos homens entram em relacionamentos buscando preencher um vazio, ou esperando que a outra pessoa os ajude a encontrar sentido em suas vidas. Mas, na verdade, a jornada do autoconhecimento e do autovalor precisa ser feita antes. Quando você se conhece e vive de acordo com um propósito, você se torna uma pessoa com uma energia própria, que não é facilmente desestabilizada. E isso, novamente, cria uma presença marcante e uma postura irresistível. Uma pessoa que vive com propósito e autossuficiência passa a ser percebida como alguém com uma vida rica e interessante. E esse é um dos aspectos mais atraentes que se pode ter. Imagine o impacto disso na maneira como ela o vê. Ao invés de ser alguém que corre atrás, que precisa de atenção para se sentir completo, você é alguém que já está bem por si só, que não precisa de validação para se sentir seguro. Isso cria uma dinâmica completamente nova, onde ela passa a ver você como uma pessoa com uma vida plena, cheia de atividades e interesses, e que só se conecta com quem realmente agrega valor. E isso é poderoso. Afinal, quem não gostaria de fazer parte da vida de alguém que parece já estar em paz e realizado? Essa postura gera o que podemos chamar de atração gravitacional. Quando você se torna essa pessoa centrada e autossuficiente, você cria uma espécie de campo magnético ao seu redor. Não há necessidade de tentar impressionar ou correr atrás, porque as pessoas começam a sentir essa energia de longe. E ao perceber que você está bem, que está focado em suas próprias metas,
e não depende da atenção dela para se sentir realizado, ela inevitavelmente começa a se questionar sobre o que está perdendo. Esse é o poder de viver com propósito, e é algo que transcende qualquer técnica ou estratégia de sedução. Agora vamos explorar outro ponto crucial: o desenvolvimento de uma mentalidade de crescimento. Muitos, ao enfrentarem uma situação de rejeição ou de indiferença, caem em pensamentos negativos e autocríticos, questionando seu próprio valor ou até mesmo culpando-se pelo que aconteceu. Mas a mentalidade de crescimento é diferente. Ela é baseada na ideia de que cada experiência, incluindo os desafios nos relacionamentos, é uma oportunidade para aprender e evoluir. Assim, ao invés de ver essa situação como um problema ou uma ameaça ao seu ego, você a encara como uma chance de fortalecer seu caráter, sua paciência e sua capacidade de autoconhecimento. É aqui que entra o verdadeiro poder da transformação. Quando você se permite crescer e aprender com as situações em que é ignorado ou rejeitado, você adquire uma resiliência que poucos possuem. Ao invés de se sentir inferior ou abalado, você passa a ver essas experiências como parte de uma jornada maior. Em vez de se questionar sobre o que fez de errado, você se pergunta o que pode aprender e como pode se tornar ainda mais forte e completo. E agora, quero propor uma reflexão. Se você realmente se permitir aprender com cada experiência, transformando cada rejeição em uma lição de autossuficiência e propósito, será que não estará um passo à frente? Será que não estará cultivando uma versão de si mesmo que é imbatível? Alguém que as pessoas simplesmente querem ter por perto, não por necessidade, mas por admiração e respeito genuíno? Ao chegar a esse ponto, você percebe que a verdadeira conquista é interna. O controle que você busca é, na realidade, sobre si mesmo e sobre o modo como reage ao mundo. Esse tipo de controle interno, quando bem cultivado, é o que define a qualidade dos seus relacionamentos e, mais ainda, da sua própria satisfação com a vida. Ao invés de ser alguém que busca aprovação ou validação, você se transforma em alguém que oferece valor, que irradia autoconfiança e estabilidade. E essa transformação é fundamental não só para atrair relacionamentos mais saudáveis, mas também para fortalecer todas as áreas da sua vida. Vamos entrar agora em um ponto essencial: a importância de investir em você mesmo. Muitos, ao serem ignorados ou rejeitados, desviam seu foco para tentar entender o outro, decifrar o que aconteceu ou onde podem ter falhado. Mas imagine o impacto de, ao invés disso, redirecionar essa energia para o próprio crescimento. Quando você investe em suas habilidades, desenvolve seus interesses e trabalha em seus objetivos, você eleva seu valor pessoal, independentemente do que alguém pense ou faça. Essa dedicação a si mesmo é o que faz com que as pessoas, naturalmente, comecem a olhar para você com respeito e admiração. E mais do que isso, quando você está constantemente crescendo, você se torna interessante não só para os outros, mas para si próprio. É esse interesse que gera uma satisfação duradoura, um tipo de realização que vai muito além do que qualquer atenção externa pode proporcionar. Agora, um ponto crucial para entender é que esse tipo de desenvolvimento não precisa ser algo extraordinário ou fora do seu alcance. Pode ser tão simples quanto praticar uma nova habilidade, ler livros que desafiem sua mente, cuidar do seu bem-estar físico ou buscar metas de carreira. Cada pequena ação que você toma para aprimorar a si mesmo é um passo para fortalecer seu valor pessoal e sua confiança. E isso, por si só, é profundamente atraente. Outro aspecto que precisamos abordar é a importância de manter relacionamentos e interações sociais variadas. Quando você se fecha em uma só pessoa, esperando que ela lhe dê toda a atenção e satisfação emocional, você coloca uma carga enorme sobre esse relacionamento. A solução é construir uma vida social diversificada, onde você não dependa de uma única fonte de validação. Quando você tem amizades sólidas, hobbies que lhe trazem alegria e atividades que preenchem seu tempo, você cria um equilíbrio saudável e reduz a carga emocional que coloca sobre qualquer relacionamento romântico. Esse é o tipo de mentalidade que atrai relacionamentos mais autênticos. Quando alguém percebe que você tem uma vida rica e plena, ela não sente que precisa salvar você ou preencher um vazio. Ao contrário, ela sente que pode adicionar algo à sua vida,
mas sem a pressão de ser a única fonte de felicidade. Isso alivia a tensão em qualquer relacionamento e cria um ambiente muito mais leve e natural, onde ambos podem ser verdadeiramente autênticos. Agora, pense nisso. Ao viver dessa forma, você se torna o tipo de pessoa que as pessoas querem ter ao lado. Você passa a ser visto como alguém que traz energia positiva, que não está preso a padrões de dependência ou insegurança. E é aqui que a verdadeira transformação acontece. Quando você atinge esse ponto, você não precisa mais se preocupar com quem está te ignorando ou com quem não está te dando atenção. Esse tipo de questão passa a ser irrelevante, porque você já possui uma vida completa e satisfatória por conta própria. E ao final dessa jornada, você percebe que o verdadeiro controle que buscava não estava em tentar entender ou controlar os outros, mas em dominar a si mesmo.